Estamos aqui hoje com um convidado muitíssimo especial, César Soanata. César que é cantor, é pai, é empresário e é o grande idealizador do Instituto Lucas Santos. Isso. É uma grande alegria, César, ter você aqui com a gente. Alegria minha, pode ter certeza. Alegria e o prazer, né? E parece que a gente combinou. Não foi combinado, não tem farda, minha gente. Simplesmente chegamos aqui todo mundo com esse tom de azul. Isso. Mas eu acho que já é um sinal que tem uma sintonia, né? Já é um sinal positivo, né? Sim. Se coisas boas, existem fluidos bons, isso é muito bom. Gente, e César é um dos convidados, um dos participantes do nosso evento. Ele vai estar falando sobre ele, a história dele, a paternidade dele, e vai estar também trazendo um pouco de alguns cuidados, de algumas reflexões que nós precisamos ter com os nossos filhos adolescentes, com o mundo virtual, com a depressão, com o suicídio. E eu acho que para começar, César, eu acho que nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho do César pai, né? Quem é o César pai? Quantos filhos ele tem? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o César pai, ele foi pai no ano de 2000, quando nasceu meu primogênito, né? Meu primeiro filho, se chama Bruno César. E ele nasceu, infelizmente eu não estava no dia do nascimento, pois a gente tinha ido gravar um programa do Raul Gil em São Paulo. Foi no dia que ele nasceu. Aí foi uma alegria grande, porque Raul Gil ficou sabendo do nascimento dele, tocou no assunto e tal. E eu sou muito besta pra chorar. Emotivo. Mas primeiro veio o Bruno, no ano de 2000. Logo em seguida veio o Lucas, em 2005. Né? Eu sempre, quando eu rezo, que eu converso muito com Deus, eu sempre agradeço a Deus pela honra, porque eu acho que aqui nada é nosso. Tudo a gente está só pastorando, tomando conta, né? Principalmente os filhos. Então eu sei que Deus me presenteou com os filhos, com os meus filhos. E eu sempre agradeço porque eu sou um cara muito abençoado pelos filhos que Deus me cedeu, me emprestou, né? Então eu fui pai aos 30 anos, eu já quase perto de ser avô. Para a nossa geração. Para a nossa geração. Aí passou um tempo e fui pai agora, já há algum tempo já. Achei até que não teria mais esse privilégio. Aí Deus disse assim, não, para aí que eu vou lhe dar mais um presente. Aí me deu uma princesinha e eu sempre falo que ela foi ela veio de encontro a tudo que eu achava, né? Que eu achava que ser pai de menino era muito bom, gratificante. Filho, jogar bola, sei o que tal. E menina, trabalhou, sei o que. Que nada. Ela pegou assim, me colocou no bolso. E eu me sinto muito feliz com os filhos que Deus me proporcionou. Minha princesinha, hoje eu tenho para quem cantar minha princesa pro resto da vida, né? E minha princesa embalou boa parte da minha adolescência, né? O Soanata, no final a gente pode pedir uma palhinha, quem com sabe. Certeza. Mas todo mundo fala, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, caramba, conheci minha namorada cantando minha princesa no ouvido pra ela. Eu digo, olha, tem uma participação aí, né? Eu sei a letra toda. Minha princesa foi uma bênção que aconteceu na vida do Soanata, uma composição de um grande irmão lá da Paraíba, Judimar. Nos mostrou a música, até então não tinha banda de pagode. Aí quando resolvemos gravar a primeira música, aí que eu disse, rapaz, tem uma música do amigo meu que ele me mostrou uma vez, a música é linda e tal. Aí quando eu liguei para ele disse, não, tá disponível, pode gravar. Aí hoje é impossível, até a nova geração, né, Débora? Até as pessoas que são mais novas, né, que não é da nossa geração, mas se escutam, caramba. Pronto, eu conheci minha esposa, ela achava que a música Minha Princesa era de uma banda de fora. Eu digo, só de fora, dentro de casa, lá no quintal, mas é daqui de Natal. Daqui. É, nossa. Uhum. E a gente está falando de música, a música que embalou boa parte das nossas adolescências. E aí eu queria te perguntar, César, como é que você percebe hoje a adolescência dessa geração? Como é que foi para você estar sendo
né? A adolescência dos seus filhos. Sua filha ainda é criança, mas como é que você percebe tudo isso? Débora, como eu estava até falando para vocês ali quando a gente estava tomando café, para mim foi um turbilhão de sentimento, de coisas que mudaram de uma hora para outra, pois é muito fácil a gente determinar ou a gente criticar ou julgar ou classificar qualquer assunto quando a gente não tá sentindo esse assunto, quando a gente não está de dentro, né? Então, na minha cabeça, até um certo tempo atrás, era mais fácil a gente dizer que a adolescência de hoje é uma adolescência muito Nutella, né? Eu dizia isso. Uma aborrecente, Ah, uma bobagem. be- bobagem, besteira. É a frase mais usada. Geração mimimi. Na minha época não tinha isso. Na minha geração não tinha isso. E, infelizmente, eu tive que sentir na pele, tive que abrir os olhos de uma forma brutal, de uma forma muito cruel, pois até então eu achava que era questão só de puxão de orelha, de chamar a atenção dos filhos, de dizer, caramba, poxa, quando eu era adolescente, eu não tinha celular, eu não tinha videogame, eu brincava de biloca, eu brincava de jogar bola, né, na rua, enfim. Então, infelizmente, eu tive que aprender, estou tendo que aprender, estou tendo que me reinventar como pai para entender o que é que realmente está acontecendo. Acho que uma das coisas mais forte nessa mudança de adolescência da nossa época para hoje se chama internet, né? É onde a gente tem que conviver 25 horas por dia com a internet, né? E quando eu falo isso, tá? Eu não falo criticando não, porque eu também sou um cara, até estou tentando me policiar para diminuir o meu uso na internet. Mas isso faz parte hoje da vida. Eu acho que a gente não consegue mais viver sem internet, né? Pelo menos no que se diz respeito a trabalho, no que se diz respeito a divulgação do seu trabalho, a estudo, né? Hoje você está tudo na palma da mão. Eu me lembro que quando eu comecei a cantar em banda, que eu chegava para ensaiar e o dono da banda dizia, você tem que cantar essa música em inglês. Eu não sabia a pronúncia, então eu escrevia o que eu entendia, porque a gente não tinha o acesso à internet como a gente tem hoje. Você coloca a música pelo Google, né? Isso. E você coloca o nome da música, se você quiser, você já vem com ela traduzida, do jeito que você quer. As melodias, a letra. Do jeito que você quer. Então, essa mudança da nossa fase para hoje me assusta, me preocupa, porque a minha filha, como eu falei, vai fazer 6 anos. Eu fico aterrorizado sem saber como vai ser esse mundo daqui a 10 anos, porque nós já estamos vivendo num mundo muito, mas muito, muito, muito cruel, onde a empatia com o outro, a dor do outro, né, o amor pelo próximo, a cada dia que passa está ficando uma coisa mais rara. É difícil você querer fazer uma previsão de como vai ser. A única coisa que eu posso fazer hoje é tentar estar o mais perto possível dos meus filhos, tentar orientar minha filha, que tem 5 anos, e rezar. E pedir a Deus. A gente tem uma preocupação muito grande com essa fase, né, da adolescência, e por isso a gente vem fazendo assim, colocando a boca no trombone na sociedade, pelo menos aqui de Natal, para que a gente possa divulgar o que acontece com a adolescência, o que é importante os pais saberem, até para a gente não precisar ouvir mais aquilo que a gente iniciou conversando no café. Até quando? Até quando? Vamos perder os nossos jovens assim? Vai precisar ser um que está mais ainda do meu lado? Ou a gente vai fazer alguma coisa para que isso mude? E eu vou um pouquinho mais além. Aí a gente está falando, né, de quantos jovens mais vão precisar morrer para que as pessoas despertem para isso
E a gente viveu há pouco tempo aí também o lado da influência, o lado da Deep Web, né, desses massacres que foram realmente muito incentivados, foram organizados dentro desse mundo virtual. Então, não só um adolescente, mas a gente viu crianças morrendo em detrimento de situações como essa, que a internet tem coisas muito positivas, Claro, tem, mas lógico. que, utilizada de uma maneira inadequada, ela pode ser, sim, um gatilho de muito sofrimento. É como um carro. Eu digo muito que o carro ele é um revólver, ele é um 38 que você anda com ele na cintura constantemente. Mas por quê? Porque se você não souber utilizar, você está colocando em risco a sua vida, a vida da sua família e a vida de outras famílias. Mas tem um agravante aí bem sério, né? Quando a gente compara com o carro, porque o carro tem inúmeras regulamentações. A que idade você vai aí usar, as estradas, como é que você pode utilizar, como é que você deve dirigir. aí o X a é questão. forma, né, você precisa estudar para estar ali dentro do carro. E os nossos filhos estão com uma arma na mão, como um carro, Sem orientação e indiscriminadamente. sem nada. E precocemente, porque o carro você só pode dirigir depois Aos de 18 18 anos, depois de passar por uma escola, aula teórica, aula prática. Olha, infelizmente, o que eu vou falar aqui, eu acho que não vai agradar a muita gente, mas é necessário. Desculpem os políticos que estejam nos ouvindo, mas eles estão um pouco se lixando para isso. Não existe. E se existir, ainda está dentro de alguma gaveta que não foi exposto, não foi colocado, não existe nenhum processo de política pública, de ninguém se preocupar em tratar isso, em tratar nas escolas, em tratar com os devidos profissionais, em dar uma assistência, em penalizar pessoas que vão para a internet e fazem esse tipo de coisa. Não estou aqui defendendo, gente, não estou defendendo censura de nada. Sim, Tá? mas- Eu estou defendendo a questão de você ser penalizado por aquilo que você faça, sabendo que aquilo ali é errado. Se você atravessa um sinal, como a gente está falando de carro, se você atravessa um sinal vermelho, se tem um guarda, você é multado porque você está cometendo uma infração. Não existe infração nenhuma para quem usa a internet totalmente a favor do mal, do ódio, certo? Eu não vejo político nenhum se preocupar. Todo santo dia, falam de milhares de projetos e projetos e projetos e projetos. O projeto Lucas Santos, a lei Lucas Santos, quando aconteceu o que aconteceu, tudo muito lindo. Tem a lei Lucas Santos em Natal, aonde vai ser colocado os prédios verdes no agosto para ser agosto verde. Hein? Foi? Não, não foi. Mas a lei Lucas Santos vai ser criada para a gente tentar, de alguma forma, ajudar os jovens organizando políticas públicas. Quando? Foi feito? Não. Sabe quando é que vai ser feito, Débora e Karina? Vou tirar o Sim. doutora, tá? Claro. Sabe quando é que vai ser feito? Quando, infelizmente, que eu não desejo isso para ninguém, quando algum deles perder um filho ou perder uma filha. O problema é muito mais grave do que todo mundo está pensando. As pessoas estão levando esse problema como só mais um problema, só mais um mimimi, sabe? Então, enquanto a classe política não se realmente se engajar em fazer algo, fazer preventivamente e fazer também para cuidar dos nossos jovens, a tendência é a gente perder mais e mais e mais e mais. E enquanto isso, alguns políticos sobem nos caixões para fazerem propaganda. Para aparecer e dizer assim, não, Lucas Santos, olha, tá aqui, fez isso. Fez nada. Agora, sabe o que é que eu vejo também, César? Eu acho que existe também um desconhecimento. Um desconhecimento porque o nosso mundo foi esse mundo analógico. Eu vejo muitos pais e muitas pessoas que não têm realmente ideia, é uma ignorância. E quando você fala, né, dos políticos, de políticas públicas, aí a gente vai chamando também as pessoas, a sociedade civil,
A gente precisa se Com organizar, certeza. Se né? nós não se a gente não se Isso, mexer, não. para a gente mobilizar, para a gente trazer esse tema. E esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o nosso desejo. Nobre. Trazer você Objetivo aqui nobre. é a gente poder te dar as mãos e dizer, olha, a gente está do seu lado. E a gente entende essa dor, a gente entende porque a gente lida com isso dentro do consultório, a gente vê isso na rua, a gente estuda isso. Com certeza. E trazer você aqui é poder mostrar um pouco para as pessoas que está aqui, que está perto da gente, que não está longe, né? Assim, se você puder até falar um pouco, talvez algumas pessoas não saibam exatamente do que a gente está falando, do que foi que aconteceu com o Lucas, como foi que você abraçou essa causa? Olha, até antes do acontecimento, eu tenho uma grande amiga, que eu posso dizer que é amiga e irmã, que é Leila Maia, que idealizou um projeto Ponte da Vida lá no Newton Navarro, onde ela correu atrás de políticos, de empresários e colocou uma rede de proteção, porque infelizmente quase todos os dias pessoas iam e tiravam a própria vida pulando da ponte. E eu passava, via a rede armada, né, colocada lá, via os cartazes de caramba, que trabalho bonito. Mas só. Bacana, mas só. Eu não dei a devida importância, porque a coisa mais fácil do mundo é você usar a frase assim, mas comigo isso não vai acontecer. Vai acontecer com o vizinho, porque ele deve ter problemas. Os meus filhos? Não, os meus filhos não. Para quem não sabe, o meu filho, no dia 3 de agosto, nós estamos em 2023, né? Isso. 3 de agosto de 2021, ele tinha feito um vídeo com os amigos, um vídeo de brincadeira no TikTok, e esse vídeo foi viralizado, onde os haters invadiram a conta dele e detonaram ele, né? Como a gente cancelaram ele. O que disseram eu nunca procurei ver, porque não iria trazer meu filho de volta e só iria me torturar ainda mais. Mas ceifaram a vida dele, né? E ele tirou a própria vida com apenas 16 anos de idade. Então, foi a ligação mais horrível que eu já recebi na minha vida. Foi a ligação da tia dele, dizendo que tinha acontecido, que ele tinha tirado a própria vida. A ficha aí, a ficha às vezes cai, mas parece que ela cai e sai. E não tem um dia sequer que eu não pense no meu filho, não tem um dia sequer que eu não agradeça a Deus pelo meu filho. Aí nesse período que aconteceu isso, como a gente falou, né? A gente está idealizando um projeto, um Instituto Lucas Santos. Por que você fala idealizando? Porque é muito difícil ainda você montar um instituto, montar uma estrutura para ajudar as pessoas onde você não tem recurso, onde você depende de doações, você depende de projetos que venham para que a gente possa ajudar. Então, para quem não sabe, meu filho tirou a própria vida com 16 anos de idade. Se você for me perguntar, César, mas ele dava sinais de depressão? Eu não sei lhe dizer, porque até então, que eu saiba, não. Mas aconteceu. Precisou acontecer comigo para que eu pudesse entender que a nossa geração foi uma coisa e que a geração de hoje é outra coisa. E você, pai e mãe, que acha que seu filho desculpa a palavra, é frescura algumas coisas que eles fazem, eu sinto informar para vocês que é muito mais sério do que vocês possam imaginar. O que um adolescente sente hoje, o que ele vive hoje, não existe, não é como a matemática, que 2 mais 2 são 4. É algo que profissionais como você, Débora, como você, Karina, estão estudando, tentando ajudar para a gente tentar achar um
um caminho para auxiliar, mas não existe uma regra que diga assim, faça assim que não acontece ou não faça assim que não acontece. Não existe essa regra. O único conselho que eu posso dar para vocês é que amem mais seus filhos e estejam mais perto dele que vocês possam imaginar. Não existe uma imunidade. Não existe vacina, né? Como você falou ali, né? Foi você que falou, né, Débora, ali fora. Isso não existe vacina. Existe vacina para sarampo, para tuberculose, para Covid, enfim, para paralisia infantil, mas vacina para depressão. E César, uma outra coisa, porque para além da depressão, a gente sabe que o adolescente ele é extremamente vulnerável. O adolescente ele é impulsivo e que num momento de muito sofrimento, num momento de desespero como esse, por exemplo, que você sofre um linchamento virtual, você até pode até nem ter depressão, mas É. no desespero você quer acabar com esse problema, com esse sofrimento e você não pensa porque o adolescente ele não tem esse freio inibitório. O adolescente, às vezes, ele não consegue planejar, pensar nas consequências de uma determinada ação. Ele só quer resolver o problema e ponto. Tipo assim, eu vou resolver, acabou-se, não sei o quê. Às vezes ele ama a vida, ele ama as pessoas, ele ama a família, mas ele está com um sofrimento tão grande. E aí eu acho que é isso que a gente precisa olhar. Pode existir depressão? Pode, mas o que acontece no mundo virtual, ele pode ser tão danoso, as relações que vão se estabelecendo ali, o tipo de violência que esses meninos podem sofrer, é de uma brutalidade tão grande. Existem casos e casos, Débora, no mundo todo. De adolescentes que entram na escola porque sofreu um bullying, porque não sei o quê, e assassinam outros adolescentes. E a gente fala assim, mas isso é porque é super fácil você já determinar uma coisa. Isso aí é transtorno, isso é loucura, isso é isso, aquilo. Rotular. É muito fácil, eu vou rotular aqui. Esse aí é um doido. É muito sério, mas é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E uma coisa que vocês sabem disso, existe um tabu muito grande para se falar em suicídio. Alguns profissionais ou de outras áreas acham que quando você fala, você divulga, você incentiva. Gente, pelo amor de Deus, se a gente for pensar dessa forma, não vai se falar nunca e a gente vai continuar perdendo e perdendo e perdendo. Tem que se falar sim, mas tem que se falar de uma maneira cautelosa, tem que se falar com propriedade, tem que pegar profissionais, tentar juntar se for o caso, uma comissão, uma gama de profissionais. E aí, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode tratar disso? Como é que a gente pode abrir esse assunto? Eu falo muito que Valquíria foi muito corajosa, porque logo que aconteceu, ela se expôs nas redes sociais e falou o que tinha acontecido. Seria mais fácil se nós disséssemos apenas que o nosso filho tinha amanhecido, né, sem vida. Mas e aí? Nós não estaríamos aqui tentando, de alguma forma, ajudar outras pessoas que precisam. Eu creio, eu tenho certeza que Deus não nos manda aqui por acaso. Quando diz assim, nós estamos aqui a passeio, eu discordo. Ninguém está aqui a passeio. Eu acho que isso aqui é um aprendizado, isso aqui é uma escola, onde cada um vem com o seu tempo determinado, mas vem com uma missão. Deus é tão maravilhoso, tão generoso, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá assim, a opção de escolha. Mas eu tenho certeza que Ele não mandou a doutora Débora nem a doutora Karina aqui só para... tu vai lá, quando eu achar que tu tá na hora de vir embora, tu vem. Tem que ter um porquê. Tem que existir um porquê para cada um. Até aquelas pessoas que fazem mal, tem que ter um porquê, né? Se ela fez um mal para alguém, tem uma frase que diz assim, não há um mal que não traga um bem, tem que existir um bem. Não pode ser tudo solto demais. E é por isso mesmo que a gente está aqui, né? Com a criação desses espaços, que a gente precisa construir essa reflexão sobre o que é a adolescência, o que acontece com a adolescência, e mais que isso,
A gente está diante de uma geração que a gente não tem referências, a gente não tem backgrounding, a gente não tem como fazer comparações. E o cérebro ele faz isso por si só. A gente precisa de comparações para que a gente se organize cerebralmente nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento. E essa geração ela não nos traz isso. A pandemia também não nos trouxe isso. A Só gente piorou, não né? sabia como lidar com tudo isso. E agora a gente está vendo o resultado para esses adolescentes, o que foi essa pandemia que muita gente ainda desconhece. Então a gente precisa mesmo, enquanto profissionais, né? Todo mundo sabe, eu trabalho muito com família, trabalho com casal, e a minha preocupação é essa, que a gente possa levar minimamente informação que transforme. A gente não está aqui para aterrorizar. A gente não está aqui para colocar medo na sociedade. Exatamente. A gente está para prevenir. Para abrir os olhos. Para abrir os olhos, para dizer, ei, isso aqui é o que a gente já sabe. Já sabe. Isso aqui acontece. Fora o que a gente nem toma conhecimento. A nossa intenção é refletir, abrir espaço para reflexão, porque a gente entende que a informação, ela pode salvar. Claro. O que você está trazendo aqui, César, é de uma generosidade. Você falou da coragem de Valquíria, de chegar e de logo o que aconteceu, ela sendo uma figura pública, né, a mãe, e trazer o caso. Mas você também, a sua fala, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu já estive com você em outros momentos, em palestras, em, né, falas para as famílias, para os pais. E a sua fala, você abriu o seu coração, é de uma tamanha generosidade que emociona qualquer um que lhe escuta. E eu acho que a gente precisa tocar o coração das pessoas, porque informação a gente até acha que tem. Vai lá na internet mesmo, pesquisa. Mas é como você falou, informação solta é uma coisa, uma informação com emoção, vivência, com né? experiência, é outra coisa completamente diferente. E a gente está aqui, como nós falamos no início, assim, para dar as mãos a César, a Valquíria, ao Instituto Lucas Santos, para que a gente possa, assim, promover espaços de reflexão, que outras pessoas possam se unir a gente para a gente poder olhar para a saúde mental desses adolescentes, para a gente poder entender que a internet está aí e que é uma geração completamente diferente, como a Karina bem trouxe, a gente não tem repertório para lidar com isso que está acontecendo. E, infelizmente, muitas famílias estão pagando um preço alto, como a sua, que minha gente, é a dor, é a situação mais... Não tem palavra para nomear. E já é consenso, César. A saúde mental dos adolescentes piorou. Isso, assim, já tem inúmeras pesquisas mostrando isso. Vera Iaconelli deu fez um podcast, né, uma entrevista, e falando muito sobre isso. O quanto é importante, né, que agora a gente, enquanto sociedade, possa se organizar para cuidar do tema da adolescência. Porque, veja, são eles que vão cuidar da gente quando a gente estiver ali de bengala, ou numa cadeira de roda, ou quem sabe muito bem, mas são eles que vão estar nos guiando, e a gente precisa cuidar dessa geração. Quando você fala em relação à generosidade, é porque, assim, hora nenhuma, Débora, hora nenhuma. Eu estou falando, mas para as pessoas entenderem que existe um Deus. Hora nenhuma eu questionei a vontade de Deus e nem coloquei na mesa assim, poxa, por que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor permitiu que isso acontecesse? Porque que foi o meu filho. Eu nunca questionei isso com ele, porque ele poderia me dizer, mas por que não seu filho? Porque pode ser o filho de outro e não pode ser o seu. Quem você se acha especial, né, para isso. Sendo que eu sei que eu fazendo isso, essa questão de vir, de tocar nesse assunto, de tentar ajudar, meu filho vai ficar orgulhoso de mim. Ele vai dizer assim, caramba, poxa, meu pai poderia estar revoltado, reclamando de tudo, culpando todos, né? E não fez nada para tentar melhorar ou tentar amenizar.
Tem uma frase que meu filho mais velho disse quando a gente começou a idealizar o instituto, que foi perfeita. Ele fez: pai, se a gente conseguir salvar a vida de um, a gente já empatou. Se a gente conseguir salvar a vida de dois, a gente já está no lucro. Eu não desejo isso para ninguém, cara. Todo dia eu rezo agradecendo por ele. Já vão fazer 2 anos, mas a gente sempre tem esperança, né? Que seja só um pesadelo que a gente esteja vivendo. E que a gente vai acordar e que ele vai fazer uma ligação e vai dizer: oi, paizão. Eu chamava ele de painho. Oi, painho. Aí ele fazia: oi, painho. Eu tô fazendo isso também, Débora, porque eu tenho outra filha de 5 anos, que eu vou pedir a Deus que ela chegue aos 15, aos 20, aos 30, aos 50. Então eu preciso cuidar, eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade, porque eu tenho uma filha ainda nova. E eu tenho um filho mais velho, mas o mais velho só tem 22 anos. É um jovem ainda. Então, estarei sempre à disposição, não só para vocês, mas para quem quiser falar a respeito disso. Você se sente machucado, César, falando disso? Não. Eu acho que meu filho veio, cumpriu a missão dele. Acho, não, tenho certeza que ele é um anjo, que ele está no melhor lugar, que é ao lado de Deus. Mas nós somos humanos, então, por sermos humanos, a gente quer os nossos filhos perto, ali debaixo da nossa asa, né, para poder cuidar, para poder proteger. E eu tenho certeza que se nós, como sociedade, se a gente nos dar as mãos, como você falou, Débora, a gente não vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas a gente vai conseguir amenizar a dor de muita gente. E essa é a minha intenção. O que eu puder fazer, se tiver ao meu alcance, eu farei. Então, nós estamos aqui para ir juntos nessa missão. Vamos ter famílias mais fortes, vamos ter filhos mais fortes, vamos prezar pela saúde mental. Não vamos olhar para a doença, a gente vai olhar para a saúde. O nosso foco é saúde. A gente não quer que se adoeça mais. E por isso a gente está fazendo esse evento para mobilizar a cidade, para mobilizar os pais, professores, amigos, quem tem adolescente por perto, quem vai ter, nós somos mães, né? Eu já tenho um adolescente em casa, então eu sou realmente devota da causa. E vamos juntos. E aí, César, nós gostaríamos mais uma vez de dizer aqui, ó, que a gente está de mãos dadas para cuidar, né? Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê luz, discernimento. Eu queria relatar algo que aconteceu logo após o acontecido, né? Um colega chegou para mim e falou do que estava acontecendo. Ele é separado e ele tem 2 filhos, eu acho, 2 ou 3 filhos. Mas um filho dele, ele achava até que tinha uma tendência homossexual. E eu, conversando com ele, eu disse: olha, sente com seu filho, se abra para o seu filho, se coloque à disposição dele, porque na cabeça do seu filho, você é o super-herói dele. A mãe dele é a super-heroína dele.
Se o super-herói que ele idealizou der as costas para ele, qual vai ser o sentido da vida dele? Ele vai dizer assim, se o super-herói, que é o meu pai, me deu as costas, o resto do mundo é que vai pisar na minha cabeça. E assim ele fez. Ele chegou em casa, chamou os filhos para conversar. Deu uma abertura dizendo, olha, estou aqui para o que deve é, não importa o que vocês pensem, o que vocês queiram ser, profissionalmente falando, ou em outras coisas, mas estou à disposição. Aí o filho dele chamou ele no quarto, se abriu com ele, chorou muito, e ele disse, meu filho, não importa. Se meu filho é homossexual, não tem importância. Sou seu pai, estou aqui para o que deve é. E ele disse que o filho dele abraçou ele de uma forma que nunca tinha abraçado, né? Disse assim, caramba, agora eu tô protegido, porque o meu pai, o meu herói, tá do meu lado. E aí, depois de muito tempo, agora eu me reencontrei com esse meu amigo, esse colega. Perguntei como é que estava o filho dele, ele disse que estava bem, mas que a mãe dele não aceitava. Ou seja, o pai, que é uma figura masculina, que na teoria o machismo iria prevalecer, ele apoiou e a mãe não. A mãe disse que não aceitava, que não aceitava, não aceitava. E que esse adolescente às vezes liga para ele de madrugada, porque como eles são separados. Se vocês estão escutando essa história e de repente coincide com alguma de vocês, não queira chorar no túmulo do filho de vocês. Faça igual a doutora Karina falou, ninguém está aqui para aterrorizar não, a gente está aqui para abrir os olhos. Não deixe para amanhã. Chame seus filhos, acolham com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Não estou dizendo que vocês têm que concordar com tudo que os filhos de vocês fazem, porque isso aí já é... Aí você já perdeu o controle da educação. Uhum. Mas educar também é dizer não, lógico. Mas escutar. Escute, entenda, ame, abrace e apoie. Acolha. Acolha. E aí, eu agora, ouvindo tudo que a gente conversou aqui, fiquei pensando no nosso azul. Porque normalmente a gente vem com cores muito vivas e muito alegres para cá. Quem assiste a gente sabe. Mas eu acho que falar sobre isso, né, de uma morte por suicídio, demanda muita sabedoria, muito cuidado, muita cautela. E o azul traz muito isso, não é? E aí tá aqui, a gente, todo mundo de azul. E não foi combinado, tá, Não gente? foi combinado, a gente nem fez pauta, a gente deixou a conversa fluir. Mas o nosso convite aqui, minha gente, é olhar para a morte, a proximidade com a morte, faz a gente poder também rever o nosso olhar para a vida. E o nosso desejo aqui é falar sobre vida, é salvar, é prevenir salvar vidas. A vida de tantos jovens que estão aí em sofrimento e de tantos pais que, por desconhecimento, Exato. por ter tido uma educação repressora, por ter aprendido as coisas de uma forma tão adoecida, acabam reproduzindo isso. Exatamente. Então, o nosso convite para vocês é que no dia 19 de maio, vocês venham com a gente também dar as mãos, para que a gente possa conversar, partilhar histórias como a de César, nessa causa que ele abraçou, e outros temas tão importantes na hora da gente pensar na saúde mental dos nossos adolescentes. Muito obrigada, César, de todo o coração. Eu que agradeço. Digo mais uma vez que lhe ouvir é muito tocante, é muito forte, mas também é muito bonito. Ouvir você falar de amor, ouvir você falar de vulnerabilidade, ouvir você falar de respeito, de acolhimento. De Deus. E eu tenho de Deus, de fé. Uma das vezes que a gente conversou, numa das palestras, eu lembro que você falou que você tinha certeza que Deus existia. Com certeza. Porque perder um filho e não enlouquecer, você tem que ter muita... É a maior prova. Minha avó me diz... Minha avó, na verdade, ela não me disse. Ela disse para minha irmã me repassou, que a maior prova que Deus existe é quando um pai ou uma mãe enterra um filho e não enlouquece. Isso.
é a prova que Deus existe. Então, que a gente possa seguir nesse propósito de levar essa mensagem para as famílias, para os profissionais, para essa sociedade, para que a gente possa, sim, ter uma geração que viva de uma forma mais saudável. É o que a Muito gente obrigada espera. Eu mais que uma vez. agradeço. Quero agradecer também aqui o convite do dia 19, né, para fazer parte desse evento. Como eu falei para vocês, eu ainda acho que eu faço muito, mas muito pouco. Eu quero fazer mais, quero poder contribuir com alguma coisa para que a gente venha celebrar mais do que chorar, né? Que a gente venha sorrir mais do que chorar. E é isso aí, agradeço. Obrigado pela oportunidade. Até o dia 19, né? Sim. Dia 19 o negócio vai ser bom. Muito obrigada mesmo, né? Para que possamos aí ter um mundo azul. Né? Exato. Um mundo que a gente possa viver bem. Amém. Nós empenhados do jeito que estamos. Amém. Sem dúvida teremos. Amém. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau, gente.